Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Então, nesse vídeo de hoje vai falar sobre o pecado, sobre o que é o pecado e como ele tem sido tratado, em que as pessoas, más, com a índole má, com atitudes más, terríveis, são justificados seus atos por se tratar de uma doença mental. A pessoa é assim porque ela é doente mental, porque na sua infância ela sofreu isso, e vão investigar tudo, o que ela viveu na sua vida. Só que isso não justifica a atitude da pessoa, dela fazer o mal, dela praticar o mal, porque há também relatos na história que pessoas que passaram pelas mesmas situações se tornaram pessoas boas. Então não se mede por esta via, mas é necessário a busca de apontar a verdade, de fazer a pessoa pagar mediante a justiça, aqui primeiramente humana, os seus atos, ou seja, tirar ela da convivência com os demais. Mas vem falar também que aqueles que estão à frente, que estão acima, que deveriam cuidar dessa parte, não o fazem devidamente, porque não tem como eu cobrar uma coisa se eu mesmo a faço, se eu tiro vantagem de tudo e de todos. Então, os nossos governantes criam leis favoráveis a ele. Então não é possível acabar, ou pelo menos reprimir um pouco a criminalidade, porque não tem leis rígidas para isso. Porque se assim o fizer, irão também acabar com as suas criminalidades, as suas regalias. Então, portanto, não investem nisso, não investe nisso, não se preocupam com isso, porque não tem como tratar uma parte sem tratar essa outra, que envolve a eles, que interfere no lucro, no ganho deles. E com isso, a sociedade vai se deteriorando cada vez mais, em todos os âmbitos. Porque onde não há o reconhecimento da verdade, da justiça, do reconhecimento de Deus, tudo é desordem, vai se desordenando cada vez mais. Até um exemplo que me aconteceu do meu trabalho, por exemplo, eu estava passando do horário,
E eu fui conversar com o meu patrão de anotar o meu horário, né, para que ele pudesse, né, depois, né, ver o que faz. Então, assim, eu fiz e passei para ele, né? Aí ele pediu para mim somar as horas e passar para ele que ele iria acertar. Foi quando eu disse que não, mas não convém mandar para o contador, para ele fazer, ele, né? Eu pago para isso, é serviço dele. Aí ele faz mais corretamente, né? Mediante a experiência que ele tem. Aí ele disse para mim, né? Não é possível porque eles vão me encher o saco, porque ultrapassou, né? Além do que deveria. Então, ou seja, ele sabia que estava errado, sabe que está errado, né? A sociedade sabe o que está errado, né? A humanidade sabe o que é pecado, né? Mas é aquela história, né? Todo mundo faz, eu vou fazer também, né? Todo mundo peca, eu vou pecar também, né? Então ele disse, né? Soma e me faz, senão eles vão me encher o saco, né? Então, o que é? Se eu não falo nada, ia ficar por isso mesmo. E ele tampouco iria falar, né? Porque se eu não me incomodei, ele muito menos, né? Porque é vantagem para ele eu trabalhar mais e ele não precisar me pagar, né? Então, assim se deu, se estava indo, né? Mas né, em obediência aqui à divina vontade, né? Em fazermos as coisas, procurar fazer as coisas o mais correto possível, né? Isso se deu, eu anotei e agora eu vou receber, né? Até eu disse, não se trata de receber, mas se trata de fazer a coisa certa, fazer o que é certo, andar correto com as coisas. Se fizéssemos isso em tudo na nossa vida, né? Aqui é um ponto, mas se fizéssemos isso em tudo na nossa vida, não buscando vantagens, mas aquilo que nos é devido, né? O mundo seria diferente, tudo seria diferente, né? Mas até da nossa parte mesmo, né? A omissão que vivemos muitas das vezes. Eu não vou falar nada não, porque senão eu vou ser mandado embora do trabalho, eu vou perder meu emprego, né? Eu vou ofender pessoas, né? Eu não vou cobrar aquilo que é o meu direito, né? Eu vou deixar a si mesmo, né? E assim vai se empurrando com a barriga a vida, os problemas, as situações, né? Para não ofender o outro, para não julgar o outro, porque tudo que se fala, né, hoje é, você está julgando, você tá, quem é você para julgar, né? E com isso vai se deixando para lá, né? Quando vê se torna uma situação insuportável, né, que acaba por gerar circunstâncias ainda piores, né? E com isso percebe-se claramente que essa mentalidade de que eu sou pecador, todo mundo é pecador, né? E meio que entre aspas, né? É assim mesmo e as coisas nunca vão mudar porque o ser humano é assim mesmo, né? Ele busca tirar proveito nas costas do outro assim mesmo e o outro não pode falar nada porque senão vai ficar ruim também, né? Aí a própria igreja, né? Ou melhor, né? Os ministros, alguns ministros da igreja, alguns sacerdotes, né? Nessa situação de que todo mundo é pecador, né? Acaba favorecendo o mau uso, né? O mau uso das coisas. É como diz, né? Uma frase, né? O silêncio dos bons, né? Faz crescer, né? É o sucesso dos maus, né? Não me lembro ao certo as palavras, mas é isso. O silêncio dos bons, né? Faz vencer o mal, né? Faz crescer o mal. E onde que aquele que mais tem condições de trabalhar, né? Essa verdade, essa honestidade,
né? Porque estudam em escolas particulares e têm a condição financeira, né, de trabalhar, mas isso são os que são piores, né? São os que roubam mais, que cometem mais fraudes e tudo mais, né? Os que buscam viver mais na honestidade, né? São as pessoas simples, mais pobres, né? Até porque elas não têm de quem tirar, né? E aí com isso é como eu vi uma vez, né? Numa das aulas, e é bem isso, porque e aí eles não se incomodam com a religião, né? Com a igreja. Porque a igreja, de certa forma, ao ver a visão deles, é um instrumento que acalma o gado, né? Que mantém o gado, né? No redil ali, né? Tranquilo, pacífico, né? Aceitando tudo, porque ele é pecador, todo mundo é pecador, todo mundo peca, né? Então, quem pode mais, pega mais, peca mais, né? Lucra mais. E assim cada um no seu nível, né? Porque até eu ainda falava ontem, né? As pessoas falam dos políticos, mas muitas das vezes as atitudes que têm são as mesmas, né? É apenas numa proporção menor, né? A gente vê, conta testemunhos aí de pessoas dentro da própria igreja, né? Em que visa lucros, em que visa, né, a desonestidade, né? Até mesmo de dirigentes, né, como padres, não digo apenas dos leigos, mas também de padres e bispos e, e em geral, né? É onde há o ser humano, há essas situações, né, coisa que não deveria, né? Pois na igreja principalmente se conhece a verdade, ao menos era para conhecer e vivê-la, né? Não só conhecer. Então tudo o que vivemos hoje é em decorrência, né, do pecado original, né, da primeira desobediência, né, quando Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva falharam, né, na sua missão, né, fizeram a sua vontade, né, e não quiseram obedecer a Deus, em que Deus os colocou num jardim, né, no jardim do Éden, e no centro desse jardim colocou uma árvore com fruto, né, que com um dever, né, de manterem a ordem. Deus deu a eles, né, a ordem de não mexer, né, nesse fruto, né. Podiam comer e usufruir de todo o paraíso, mas desse fruto, né, não era para tocar, não era para mexer, né, como que mantivesse a ordem, né, e a obediência, né, a fim de fluir a ordem nas coisas, a obediência. Mas falharam, né, fizeram o contrário, foram, né, com sede a esse fruto e dele comeram. Então, devido a isso, erraram, falharam. E Deus não pôde mais habitar, né, no coração deles como deveria, como era para ter sido, né, estando Deus, né, totalmente no interior do homem, o dirigindo, o governando, o conduzindo às coisas certas, né, de modo à vontade divina, a vontade de Deus reinar na criatura humana, né, e portanto estaria ela isenta de tantos males aos quais, né, colhemos hoje os frutos cada vez mais amargos, né? O homem era para viver, né, santamente, divinamente, né, e ser já na carne imortal, né? Mas por conta da desobediência, né, entrou a morte no mundo, né, por inveja do demônio, sim, primeiramente, né? Mas Adão tinha toda a capacidade para recusar, para não cair, né? Eva não estava sendo formada ainda por Adão, mas Adão já estava sendo formado, já havia sido formado por Deus,
Então tinha ele toda a autoridade, né, e sabedoria para dizer a Eva que não era para fazer. Mas ele, na sua liberdade, falhou, né, no seu ofício. Então é tudo que estamos estudando, né, com esses escritos do livro do céu, e de modo a retornarmos a essa santidade original também, né, a essa vida divina que Deus deu a Adão lá na criação, né, e agora ele dá a nós, né, através desses escritos, de modo a retornarmos à ordem, né, ao propósito para o qual fomos criados. Então, portanto, banindo o pecado, né, a vontade humana rebelde das nossas vidas, sendo assim então totalmente governado, né, pela vontade de Deus, por aquilo que Deus quer e não mais aquilo que eu quero fazer, por mais santo que seja, por mais boa que seja, né, mas é em tudo ser orientado por Deus a fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Uma coisa que foi dito, né, que eu não mencionei aqui, é que quando Deus pergunta, né, porque comeste do fruto, né, a Adão, ele disse que foi a mulher, e a mulher disse que foi a serpente me enganou, né? Então o pecado ele não vem assim, né? A gente vai lá e faz, não, é uma situação que já estávamos gerando no nosso íntimo, né? Já vinha crescendo aquela intenção ali intimamente, né? Que se deu a partir dos diálogos que Eva teve com a serpente. Então, pouco a pouco a gente vai cedendo, né, à mentira, né? A gente se deixa levar pela mentira, né? A gente dá ouvidos à mentira, né? Até que chega a um ponto que já não se confia mais em Deus, né? Que já quer fazer por si mesmo, né? Já acha que sabe mais que Deus, né? E, portanto, faz o que dá na telha. Então, é um processo gradativo, né? Foi um processo gradativo na vida de Adão e Eva e é também para com cada um. À medida que deixamos a verdade e vamos, né, dando ouvidos à mentira e gostando dela, né, tendo afeição, atração por ela, por ser mais prazeroso, por ser aparentemente, né, prazeroso, lucrativo. E na divina vontade a gente deixa de ouvir essa voz, né? Essa voz da nossa vontade humana, que busca a sua satisfação própria, né, o seu benefício. E passamos a ouvir a vontade de Deus, a voz de Deus, né, na nossa mente e no nosso coração. E ansiamos por isso e para viver aquilo que ela nos diz. Porque eis a ordem, né, eis a verdade, eis a verdadeira condução da nossa vida, né, a qual, indo por esta via, né, deixamos o pecado, né, porque renunciamos à nossa vontade que quer o mal, que quer, né, a satisfação própria, e vamos em direção àquilo que é a vontade de Deus, que quer o bem comum de todos, né, o benefício de todos, né, onde o egoísmo não entra. Porém, muitas das vezes, a atitude que Deus quer de nós, né, a vontade de Deus para nós, é que façamos algo que aos olhos das pessoas, que hoje são uns mais mimimis que os outros, né, mais carente que o outro e quer, né, as pessoas, né, ali em cima delas e aplaudindo e agradando e naquele respeito humano, né, de não apontar, de não ter os seus erros apontados. E nós na divina vontade, né, muitas das vezes Deus quer, né, muitas das vezes não, Deus sempre quer, né, a ordem e a justiça, né, e o que é devido, né? Então,
Não se deve viver uma realidade em que eu ofendo a Deus para agradar o meu irmão. Não existe um negócio desse. Mas o que se acontece, o que se vive na prática é exatamente isso. Eu me viro com Deus depois para me agradar, fazer a vontade aqui do meu próximo. E na divina vontade fazemos, o que é agradar a Deus, fazendo a sua vontade, e custe o que custar, Se o irmão, se o próximo não entende e, portanto, se ofende com a gente, vira a cara e não quer saber, nos julga como egoístas, mesquinhos ou tantos outros elogios pode pensar, mas não nos preocupamos com isso, mas preocupamos em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, e não mais da criatura. A prioridade é o amor a Deus e a salvação das almas. É isso que nos move, o amor a Deus e a salvação das almas. Portanto, a glória de Deus. Não se trata de passar a mão na cabeça de ninguém. Que foi onde Adão errou também, por ter perdido a ação da graça divina, da vida divina nele. Ele teve que educar os teus filhos, mediante o que ele lembrava quando se estava na divina vontade, e o pouco ali, que a graça o assistia. Portanto, foi um sofrimento e é muito difícil governar ali um número de pessoas sem os conhecimentos divinos, apenas com a força humana, que muitas vezes é injusta, que muitas das vezes erra, falha, em que onde há um membro a qual ele mata o outro irmão, no caso aqui de Caim e Abel, é preciso dar um corretivo a este malfeitor, de modo a ele ser exemplo para os outros, de modo a levar os outros a não cometer o mesmo erro. Eu não vou fazer porque senão vai me acontecer isso e isso. Mas o que acontece, O que acontece hoje mesmo na nossa realidade, é que a polícia muitas das vezes prende hoje e amanhã, está solto, devido às falhas que há na nossa justiça, na Constituição, que, como dizia lá no início, não pode mudar, porque senão os que estão lá em cima irão também para a cadeia. Então é preciso manter assim, de modo que os lá do alto, do topo, possam viver livremente, cometendo seus atos, seus delitos. Então a gente vê em que proporção chegou a nossa vontade humana, e aonde ela ainda irá chegar, ao seu ápice, ao seu cúmulo, antes que Jesus retorne, a fim de que também veja, o quão terríveis somos sem Deus, a fim de com isso clamar, a volta de Deus, a assistência de Deus, a vontade de Deus, a vontade divina, a reinar nos nossos corações, porque nós, por nós mesmos, nos autodestruímos. E basta olharmos em volta para ver que é justamente isso que está acontecendo. A autodestruição. Às custas de fazer as suas próprias vontades. Às custas de um pensamento de que eu mereço ser feliz. Eu preciso curtir a minha vida.
né? E com isso vai se afundando mais e mais, né? No erro, na tristeza, né? Nas decepções. Vejamos que o quão terrível é a vontade humana, que já lá no seu nascimento, né? Quando Adão e Eva teve os seus dois filhos, né? Caim e Abel, um já matou o outro, né? Por inveja, um já matou o outro. E como vemos, né? Certamente Adão e Eva educou os dois igualmente, né? Não houve ali predileção, não há predileção entre filhos, né? Se ama igualmente, né? Mas um nasceu com esta condição e o outro veio com a outra, né? Eis a circunstância que se vive hoje, né? Em que há pessoas boas e más. Então, o que a gente entende, né? Que Eva, quando teve Caim, estava, né? Meio que na dúvida para com Deus, né? Havia sido eles expulsos, né? Do jardim, né? Ou seja, perderam a graça, o dom da divina vontade, né? E foram entregues às suas próprias vontades humanas, né? E portanto Caim, né, foi o que foi, mediante os sentimentos em que Eva se encontrava, né? A qual se passa, né, tudo para o filho no ventre da mãe sente, né, tudo e acaba por nascer assim, ficar assim, né? Não por uma imposição de Deus, né, mas por uma própria escolha da pessoa, né? Todos têm a possibilidade, a capacidade, né, de mudar, de ser pessoas boas, de esquecer o passado, né, de perdoar e viver, né, na amizade com Deus. Todos são chamados a isso. A pessoa é que por si só, na sua vontade humana, que se, que se define, né, que escolhe a ser mal, bem como também a que escolhe ser boa, né? Adão e Eva educou bem os teus filhos, tanto que os dois faziam sacrifícios a Deus, né? Os dois tiveram, né, o ensinamento que Adão ainda recordava, né, da, da gratidão a Deus, da oferta a Deus, né, de se voltar a Ele. E até foi dito que, né, esse segmento durou até lá em Noé, né, 2000 anos depois. Esses ensinamentos que Adão foi passando aos seus filhos e assim por diante. Então, até Noé houve, né, aquele pequeno número que ainda vivia essa retidão, que foram os que entraram na arca, né, Noé e a sua família, as 8 pessoas. O resto todos ficaram para trás porque escolheram viver na maldade, né, no mal, no pecado, no erro, contra Deus, né? E portanto veio o dilúvio, que Deus assim o fez, o permitiu, né, para que se limpasse a terra, né, a fim que tirasse estes que se opunham à vontade de Deus. E mediante, né, o estudo a gente vê que a religião não nos foi dada, né, de modo a obedecermos uma lei. A religião e a lei não é a mesma coisa, né, mas a religião é o caminho, né, para seguirmos, né, e conhecermos aquilo que é a vontade de Deus, né, a ajuda, a graça de Deus, né, operante em nós. Né? Reconheçamos que as tábuas da lei que foi dada a Moisés, né, por Deus, foi para o governo melhor daquele povo, para Moisés poder governar melhor aquela
aquelas pessoas. Mas não é de fato isso a religião, né? A religião, né, sobretudo a nossa, né, a católica, né, vive, sobrevive, né, justamente pelo a ação da graça, pelo que nos foi dado, né, em Pentecostes, o Espírito Santo. Então se trata de buscarmos viver na graça de Deus, né, governados, auxiliados por Deus em tudo, né? Eis a religião. A lei são para os rebeldes, né? O amor, né, não necessita de leis. O amor simplesmente ama, né? Está escrito, né, nas Escrituras isso, né? São Paulo diz isso, né? E aquele que ama não peca, aquele que ama não volta contra o seu irmão. É uma ordem natural, né? Eu não preciso de uma lei para me dizer que eu não posso atentar contra o meu filho. Eu não preciso de uma lei que me diz que eu preciso tratar bem os meus pais. Não, é natural, né? É o amor. Então a lei não tem nada a ver com religião, né? A lei é para colocar freio nos rebeldes, nos desordenados, para organizar uma sociedade, né? Para organizar tudo. Vejamos, né, nas ruas, né, a, a sinalização, né, de trânsito, né, a importância de obedecer, né, para o bem comum de todos, né, para o bem de todos. E não se pode ignorar, né, a ação do demônio em tudo isso, né, desde o princípio, né, estava ele lá no jardim do Éden, a seduzir a criatura humana, a persuadi-los, né, bem como o faz hoje, né, grandemente, a qual é a invenção dele, né, colocar na cabeça dos ateus, né, que de certa forma, né, acaba por se deixar levar por ele, né, de que falando, né, que a religião é uma invenção do homem, é uma distorção do demônio, né, é a invenção do demônio, né, de modo a esvaziar, né, de modo a separar de fato o homem de Deus, que não basta para o homem viver apenas de leis, né, que não se trata de seguir por leis, mas por um reconhecimento da necessidade que temos da graça, do auxílio da graça de Deus, né? O homem por si só é incapaz de viver na ordem. É o que se estuda, né, no livro do céu, que o próprio Jesus diz que a vontade humana é a chave do inferno. Então, a criatura humana necessita, né, precisa desse ser supremo, desse auxílio divino, né? Muito mais, né? Precisa da vida divina de Deus reinando nele, né? Governando o seu interior, de modo a esse reino transbordar afora e governar toda a humanidade. E assim seremos de fato felizes, alcancemos a felicidade, né, que Deus tem para a raça humana e que foi dada a Adão lá na criação, em que sabemos bem que ele passeava nas tardes, né, conversando com Deus. Então, na divina vontade, conversamos com Deus, né, passeamos, né, na amizade com Deus e não conversando com nós mesmos, né, com nossos botões, né, inventando coisas, criando coisas, né, maquinando coisas, sonhando com coisas que ofendem a Deus, onde nos faz trilhar, né, os corredores do inferno, a qual nos opunhamos à vontade de Deus, nos opomos à vontade de Deus.
que é a santidade, a verdade, a justiça. E quando pensamos com os nossos botões, sabemos, né, onde vai dar, porque o inimigo vem, Satanás, a serpente vem a nos persuadir das coisas, né? A soprar nos nossos ouvidos, né? Sereis como deuses, né? É você que manda, é você que decide as coisas, né? A vida é tua, né? E então vamos dando, né, vazão a essas insinuações, né? Perceba o perigo de ficarmos sozinhos, entregues a nós mesmos. É o poder que entregamos ao demônio. É a janela, a porta que abrimos na nossa mente, no nosso coração, para ele entrar com as suas mentiras. E daí sabemos, né, as consequências. E ele quer ser adorado como Deus, né? Ele quer ser aclamado como tal. E com isso, transvestido em anjo de luz, se apresenta, né, na vida da criatura humana, né, de modo a fazer com que elas o busquem, porque ele oferece um certo auxílio, né, uma certa ajuda, né, um triunfo pessoal, né? E a pessoa por assim vai e se deixa guiar, igual o povo lá do Egito, né? Que fizeram lá o bezerro de ouro, né? E até os dias de hoje as pessoas criam os seus ídolos, né? E as suas divindades. Mas não há outro Deus senão o único Deus, né, a ser buscado. Mas muitas das vezes se busca a Deus e paralelamente busca outras coisas, né? Busca o dinheiro, busca a satisfação própria e busca também outras denominações que não são cristãs, mas que se misturam com o cristianismo, né? Que são mentirosas, em que se diz que toda ajuda é bem-vinda, né? As pessoas têm o hábito de dizer que toda ajuda é bem-vinda, mas uma ajuda terrena a ponto de ter como paga, né, a perda da nossa alma, né, porque o inimigo é assim, né? Ele dá agora, ele dá hoje e para receber lá na frente, né, para receber depois. E a paga é a alma, né, dessa criatura que o buscou, né, que fez aliança com ele, né, visando um lucro, né, visando a sua satisfação própria. Vemos que Deus provê as coisas, né? É o provedor, o educador, né? E que conduz, dispõe as coisas, né, de uma forma que a mente humana não pode compreender, né, no seu racionalismo. Que ele levou o povo para ser escravo no Egito, né, de modo a salvá-los, né, de modo a não morrerem de fome. E aí vemos a imagem, né, de José do Egito, né, em que teve toda a sua história ali, né, o desfecho dele ser por inveja dos irmãos, né, por ser um sonhador, né, das coisas de Deus. Os irmãos o venderam como escravo, né, para o Egito. E portanto veio, né, toda aquela carestia, aquele tempo de fome. E José, né, já no Egito era o governante, né? Era o governante, chegou ao posto de governante, né, das coisas do rei, onde por graça de Deus, né, os seus irmãos foi até lá para pedir ajuda e foi reconhecido que era, né, os irmãos dele e portanto passou-se a ser eles, né, os irmãos
escravo de José, né? E de uma forma diferente, né? Com a assistência da misericórdia de Deus, a qual assim agora eles tinham o que comer, né? Então Deus escreve certo, né, sobre linhas tortas. Ele corrige os desobedientes, de modo a pô-los de volta, né, na graça de Deus. Não são correções injustas, mas devidas. Deus sabe o que faz, né, e para o bem de cada criatura, né, para os ter com Ele, os ter de volta para Ele. E, portanto, né, já estudamos até no livro do céu que não importa a carne, mas o que importa é a alma. O que se salva é a alma. O que é para ser salvo é a alma. E, portanto, até as dificuldades que se padece no corpo é em benefício da alma, né? É para a salvação da alma. Então, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, a fim de que se volte para Ele, a fim de que se abandone o pecado, que se expie os pecados, que se repare as faltas, através, ainda que seja, das enfermidades, dos acontecimentos, né, no nosso humano, no nosso físico, né? Então constatamos, né, o quão bom, misericordioso e maravilhoso é esse nosso Deus, né, em que até aquilo que seria um mal se torna, ele converte em bem, né? Ele converte em bem todas as coisas. E esse bem, pelo qual da parte dele, sim, né? Mas da parte da criatura cabe a nós também a resignação, né? A busca, a sinceridade, o reconhecimento, né? De modo a fazer também deste acontecimento não tão bom, fazer um bem, né? Quando reparamos, quando espiamos, quando ofertamos tudo a Deus, né? Porque se Ele padeceu, sofreu e morreu por mim, quem sou eu para dizer que não vou, né, aceitar isso ou aquilo por amor a Ele, né? É como José do Egito, que tudo passou lá no Egito, né? Até que ele chegou ao posto de governante, ele passou por um bocado, né? E ali resignado, né? Obediente, né? Então soframos as demoras de Deus, né? Tenhamos paciência e saibamos, né, que de todo o mal ele tira um bem maior, né? Ofertemos, né, nossas vidas a Ele, confiando nele, entregues a Ele, né? Deixemos a nossa vontade humana aos cuidados dele, a fim de que a vontade divina, né, nos domine, nos possua. Então, diante de tudo isso, né, fica bem às claras que ao andarmos na linha, né, ao cuidarmos dos interesses de Deus, só temos a ganhar com isso, né? Veja os irmãos de José do Egito, né, ao retornarem, tiveram, né, a bênção de Deus, né, o alimento, né, o perdão. E depois dos corretivos, né, que Deus deu ao seu povo, né, sendo escravo no Egito, Deus os libertou, né, de uma forma nunca igual, né, em que abriu o Mar Vermelho e eles passaram a pé enxuto, né, foram libertos e levaram a terra prometida. Mas ainda assim, né, quanto trabalho, né, ainda deram, né, quanto ainda buscaram ídolos,
enquanto ainda adoraram outros deuses, né? O povo de cabeça dura, né? Então, no caminho mesmo ainda tem, né, o momento que se diz que sentem saudades das cebolas do Egito. É que não quer padecer, né? Não quer passar por nada, não quer pagar o preço da graça, da bênção de Deus, né? Quer de graça, quer sem esforço algum. E não é assim, né? Sabemos que não é assim. Deus espera de nós, Deus quer de nós a nossa participação, né? A nossa correspondência no cumprimento, né, do seu plano. É a correspondência, né, no amor de Deus e a coparticipação com Deus no seu plano de criação, redenção e santificação. Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele não quer. Ele quer, né, agir na nossa liberdade e a nossa adesão a ele, aos planos dele. Que esse é o fundamento do amor, né? Ele precisa ter, ele quer ter. O amor se doa, ele divide, ele compartilha, ele não se encerra em si mesmo. Ele necessita, né? Deus criou a criatura para ele a amar e receber dela a correspondência, né? Para que o amor seja verdadeiro, né? Sincero. Então, o fato de Deus ter permitido que o seu povo se tornasse escravo no Egito, né? O corretivo, né, que Deus deu a eles, mas também a forma prodigiosa que ele os libertou e todos os sinais, milagres que ele realizou no deserto, né, manifestando o seu amor pela criatura, né, até mesmo a própria palavra de Deus, né, Jesus ali, né, na pessoa de Moisés, na pessoa das tábuas da lei, né, na figura das tábuas da lei, né, o chamado de Deus, né, à criatura, né, de modo a elas viverem na obediência a Ele, né, a correspondência do amor a Ele, né, e com isso a certeza, né, de que tudo irá bem, de que tudo se dará bem, né, abandonando os ídolos, os falsos deuses e buscando o único e verdadeiro Deus. Então, são diversas maneiras, né, a qual se manifesta o amor de Deus, a presença de Deus, né, nas coisas grandiosas, né, onde é a forma que as pessoas mais veem, né, mas também e principalmente nas coisas simples, nas pequenas coisas, né, a qual passa desapercebido aos olhos da grande maioria, né, e é essa simplicidade, essas pequenas coisas, né, que Deus quer que percebamos a sua presença, porque de fato Ele está em todo lugar, né, em tudo, mas que só é reconhecido, percebido por aqueles que o buscam, né, que o amam de verdade. Então, até como um exemplo que a Ruth deu, né, aquele solzinho, né, num determinado ponto que ela passa todos os dias, em que ela faz questão de parar lá um pouquinho e louvar e bendizer a Deus, agradecer a Deus, né? Então é nas coisas simples, nas coisas pequenas, que aos olhos de muitos é até uma besteira, é uma bobeira, a pessoa tá louca, mas são estes, né, os filhos da divina vontade, são essas pessoas, né, que o reconhece e o nota nas coisas simples e pequenas, bem como uma coisa que acabou de acontecer aqui, né, enquanto eu fazia essa meditação, em que me foi pedido para fazer algo e eu pensava não ter necessidade mediante a grande simplicidade que é, né, e enquanto na verdade, né, ao me chamarem a atenção a respeito disso, eu vejo que, né, eu percebi que realmente é isso, né, é justamente por ser simples, é essa simplicidade que Jesus espera, né, quer, né, que o reconheçamos nessas coisas pequenas, né, é simples, mas que ainda assim precisa, Deus quer que passe por ele, né, que seja ofertado a ele.
né? Não julguemos nós com nossa mentalidade humana, né? O que é agradável a Deus ou não, mas tudo ofertamos a Ele, né? E uma experiência que vivemos, por mais simples que seja, pode ser que para alguém está sendo uma dificuldade. Então a meditação, a partilha, né? Ainda de que seja coisa simples, né? Como disse, pode vir a iluminar o irmão, o próximo, aquele que está ouvindo. Então, o quão grande é Deus é o quanto Ele também se faz pequeno pelas suas criaturas, né? Para se, como se diz, como é a palavra, Ele se restringe, né? Ele se faz pequeno para que possa ser alcançado, né? Por nós, pela nossa pequenez. E com isso, ao nos abandonarmos nele, né? Ao mergulharmos nesse oceano da divina vontade, passamos a ser grande como Ele, né? Nele, né? Com Ele, né? Para Ele, né? Como os atributos, né? Que Ele nos deu, né? Da memória, inteligência e vontade, que foi dito no vídeo, né? Que é a Santíssima, é o símbolo da Santíssima Trindade habitando no homem, através da inteligência, memória e vontade, né? Uma vez que estamos, né? Nesse entendimento dos conhecimentos da divina vontade. Retornarmos a essa santidade original, a santidade primeira, né? A vida divina que Deus deu a Adão. Então, e que interessante, né? Todo esse conhecimento da divina vontade que estamos conhecendo agora, né? 2000 anos depois, né? Isso a contar a partir da vinda de Jesus, né? Era para Adão ter conhecido e vivido, né? Lá no Éden. Na verdade, ele o conheceu, né? Foi com o total conhecimento do erro, né? É que fez com que a sua queda fosse de um alto grau, né? De uma altura tão elevada. Porque Eva não tinha o pleno conhecimento da divina vontade, mas Adão o tinha. Né? Então, toda essa vida divina era para ter sido desenvolvida nele, né? Em Eva e todos os que posteriormente viriam, né? A fim de ser, de fato, assim no céu como na terra. Assim na terra como é no céu, né? Seria um único céu. Né? É o que os filhos da divina vontade trilham hoje, né? De viver já o paraíso na terra, em vida. Né? É ter a alegria dos bem-aventurados já ainda aqui, hoje, agora, em vida. Né? Quando por livre e espontânea vontade deixamos a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Então, algo de suma importância também entender, né, é a necessidade dos conhecimentos, né, dos estudos, né, da dedicação, porque, como foi dito, né, haverá, que eu entendi, há esses momentos em que é para falarmos, né, e também terá os momentos que é para silenciar, né, que é para silenciar. E se vem alguém, né, nos questionar o porquê que não falamos e não tivermos o conhecimento, né, da divina vontade, né, o para quê desse silêncio, né, que foi vontade de Deus, que eu não falasse, né, como foi dito, eu vou, né, alimentar em mim esse sentimento de culpa, né, porque eu ouvi a vontade humana de outra pessoa, né, que me questionou o porquê que eu não falei. Né? Então, muitas das vezes, ainda tendo conhecimento, e justamente por ter esse conhecimento, que muitas das vezes, né, guardamos o silêncio, né, segundo o querer divino, segundo a vontade de Deus. Eu não agir no impulso
né? E nem tampouco na vontade humana, mas unicamente através da vontade divina. É a vida divina, né, que reina, né? E não os nossos sentidos, nossos impulsos. E nem tampouco a vontade humana do outro, né, que se impõe sobre nós. Que é bem como foi dito, né, a importância de não estudar apenas o livro do céu, mas também a vida íntima e a volta torta e os livros que estão sendo, né, que Jesus nos trouxe, né, à comunidade. Então todos são de suma importância. A cidade mística, né, para conhecermos a vida de Nossa Senhora, a vida íntima, a volta para conhecermos, né, Jesus com mais profundidade, né, a fim de tirar daí todos os exemplos, né, que precisamos para que se desenvolva a vida divina em nós. E aqui nesse vídeo, né, fala desses cursos que estão sendo dados. Eu digo por experiência própria que até pouco tempo eu contratei um curso desse, julgando que fosse me ajudar, né, nos estudos. Se tratava de um curso de leitura dinâmica e memorização. Porém, ao assistir ali nas primeiras aulas, na terceira aula, eu já identifiquei que tudo que estava sendo ensinado ali, né, já havia sido passado, né, aqui na comunidade, na Escola da Divina Vontade, né? A forma de memorização, a leitura, a leitura dinâmica, né, não passado com toda a dinâmica, né, de um professor, mas na simplicidade ali, né, a essência do que estava sendo transmitido era a mesma, né, e de graça, né? E, no entanto, esse curso eu até fui adquirido com um certo desconto, né, como se diz, mas ainda assim era um valor assim considerável, né? Então a gente não perde em obedecer a Deus, em viver aquilo que Deus põe no nosso coração, né? Se seguirmos, né, como Ele tem nos conduzido, a gente há de progredir, há de, de obter resultados, né? Bons resultados. E o melhor de tudo, não para nós mesmos, né? Não para a nossa satisfação, mas muito melhor ainda, que é a satisfação de Deus, né? Com os resultados que estamos, né, adquirindo, né? Para a honra e glória do seu nome, né? E uma outra coisa é sobre os aconselhamentos, né, que são dados aqui na Divina Vontade, na comunidade, que também sou eu prova viva, né, em que eu vivia um casamento já de 15 anos, né, numa situação que não era coerente à vontade de Deus, né, uma vez que vivíamos também como irmãos. E em que em todas as vezes em que eu tocava nesse assunto, né, era motivo de confusão, de desavença, né, e eu, julgando ser santidade, permaneci por 15 anos, né, na esperança de que um dia, por algum milagre de Deus, as coisas iriam mudar, né, e 15 anos se passou e nunca mudou, né. Então, até conversei com o sacerdote a respeito, e ele disse que um deles disse que eu tinha um defunto morto na sala da minha casa e eu não estava disposto a enterrá-lo. Eu estava ali velando ele, e sabe lá Deus por quanto tempo mais eu ficaria. E mediante isso, 5 ou 6 anos se passaram, né, e eu ainda continuei com esse defunto, né, na sala da minha casa. E foi aí que eu conheci, né, a comunidade, os escritos, né, do Livro do Céu. E realmente era incoerente com a divina vontade. Até que um dia, né, eu senti, né, eu ouvi Jesus dizer, né, vai que eu cuido dele, que no caso era o meu filho.
né? Que tudo isso eu aceitava também por conta dele, né? Então, quando Jesus me disse, vai, que eu cuido dele, aquilo caiu no meu coração de um jeito que 2 dias depois ele preparou um emprego para mim, né? Eu tinha uma padaria, né? Eu fechei a padaria porque eu não iria continuar com ela, né? Mesmo que eu tirasse as coisas dali e levasse para outro lugar e recomeçasse, eu não iria fazê-lo por conta do tempo que me consome também, né? E não teria tempo para Deus, né? Então, Deus me preparou um emprego, me preparou um lugar para morar, né? Arrumou tudo, né? E vamos se dizer, aquilo que mais me preocupava, ele disse, né? Vai que eu cuido dele, né? E eu vejo isso claramente, porque uma vez que eu e ele éramos tão apegados, eu o levava para tudo quanto é canto, né? Ele teve os seus momentos, né? Obviamente, né? Com a minha saída de casa, mas eu vejo que Deus o tem o sustentado, o fortalecido, né? E serve também de maturidade para ele, porque o que ele presenciava é que o prejudicava, né? Como ele iria crescer e um dia, Deus o sabe, ter a família dele, tendo visto o pai crescer nessas condições, né? Em que não se tem voz nem vez dentro de casa, né? Em que não exerce o seu lugar, né? Não tem o seu posto de pai, provedor do lar, né? Da casa, mas que é ali um empregado, né? Um serviçal. Então, em tudo eu via a mão, a graça de Deus, a divina vontade provendo as coisas, né? Colocando ordem nas coisas, né? Naquilo que um casamento em que eu não consegui ordenar, porque poderia ter sido completamente diferente, né? Se a voz de esposa e de marido do lar, né, tivesse sido ouvida, cujo não exigia nada, mas apenas a ordem, aquilo que Deus espera, né, de um casal. E não sendo possível, eu vi viver sozinho. E como disse, né, tudo tem sido, né, conduzido à vontade de Deus, né, cujo o trabalho eu consegui, a casa eu consegui, né. Deus me deu também uma advogada que cuidou também de tudo, cujo os papéis da separação, do divórcio saiu até agora há poucos dias, né. A residência em que eu moro, Deus preparou para que eu não precisasse pagar aluguel. A dona da casa não me cobra o aluguel. Eu pago apenas a água e a luz, né? Porque ela mora, uma senhora de idade que mora sozinha, né? E tinha medo que os nóia entrassem aqui na casa dela e ficasse usando droga aqui, né? Então ela disse pro meu pai, né? Bom, ele pode arrumar lá, né? Porque eram uns cômodos inacabados, né? Então eu e meu pai, a gente terminou aqui, né? Deu o acabamento e eu vim morar aqui. E hoje, assim, ela é uma mãe para mim, né? E o emprego também, né? Do dia para a noite, da noite para o dia apareceu o emprego. Então tudo se encaixou, né? Perfeitamente, né? Na ordem. E louvado seja Deus, agora também eu adquiri um lugar, né? Para me poder construir lá um barraco para mim e ficar lá e viver lá, né? Porque até mesmo aqui onde eu estou hoje, né, não é meu, né, é emprestado, né, por graça de Deus. Então quem segue os conselhos da divina vontade, o que a divina vontade nos orienta, é isso que eu quero dizer, né? Não erra, não falha, não se decepciona, né? Porque é Deus, ninguém se decepciona com Deus, né? Quando se entrega, se abandona aos cuidados dele, né? Quando se confia plenamente nele.
Então Jesus diz também, né, que todas essas verdades, todo esse céu na terra que são os conhecimentos da divina vontade, era para ter sido dado a Adão, era para ter se desenvolvido nele e assim estivéssemos vivendo nós hoje, né, nesta realidade, né, se Adão não tivesse pecado. Né, e que conhecimentos estes que seriam dados pouco a pouco, né, gole a gole, como justamente é feito na oração, né, dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Então, os conhecimentos são passo a passo, é um processo que a gente faz, né, de conhecer esses 36 volumes. Então, enquanto não temos o conhecimento de um ensinamento, Jesus não passa à frente, né? Então, é preciso empenho e seriedade nos estudos a fim de entendermos, buscar conhecer com a graça de Deus, né? E com a boa vontade também de cada um, né? Isso também demonstra a rapidez e a demora de cada um, né? Que é mediante o amor que temos, né? O tempo que dispomos, o interesse que temos, né, a essas verdades. Então é preciso a gente procurar, né, correr, porque o ato único de Deus ele não para, né, ele é contínuo. Até tem uma passagem na Voltorta que vai manifestar isso, né, que Jesus está caminhando, né, passando com os seus discípulos e tem uma pessoa, parece que até uma pessoa, né, tem uma certa incapacidade, né, de mobilidade, né, acho que se eu me lembro bem é uma pessoa gordinha, né, e se não me engano Pedro, um dos discípulos, fala para Jesus, né, vamos esperar ele, que ele não está conseguindo nos acompanhar, né, e Jesus fala, não, né, temos que seguir, ele é quem precisa correr, né, então é a gente buscar, né, acompanhar, né, alcançar Jesus, né, e isso ele faz não como se diz, não como desprezo à pessoa, mas é preciso seguir o fluxo dele, né? É nós o alcançarmos, né? E isso contar com as forças dele, porque ele também nos dá a graça de o acompanhar, né? Só encontraremos dificuldades à medida que procuramos segui-lo com as nossas forças, né? Com as nossas capacidades. É igual eu falava ainda há pouco, quando eu quis contratar um curso para poder melhor estudar, para poder melhor desenvolver, né? E por fim, né, eu acabei por cancelar porque o que estava sendo ensinado lá já tinha sido derramado gratuitamente aqui na comunidade, né? Então veja bem que, né, não é com forças humanas, né, que vamos segui-lo, não é com o meu intelecto, né, a minha capacidade de estudo, de aprendizado, né, a, a minha a minha formação, né, com que eu vou desenvolver a vida divina em mim. Não, tudo é graça de Deus, é o Espírito Santo quem nos conduz em tudo. É Ele quem nos forma, né? E, portanto, até o crescimento é mediante a vontade dEle. Né? É Ele quem define, é Ele quem nos eleva. Né? Da nossa parte, nos abaixamos, né? Nos dobramos à sua vontade, né? E aceitamos aquilo que nos acontece, aquilo que Ele nos dispõe. Mas obviamente que isso não justifica que eu vou estudar de uma maneira relaxada, não, claro que não, né? Que vai dizer a palavra, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, o nosso coração deve estar inteiro nesses estudos, né? Focados nesses estudos, nesses ensinamentos, né? E aí a vida divina vai se alargando na nossa alma, né? À medida que dedicamos tempo, atenção e amor a ela, né? E a prática, né, dela na nossa vida.
o viver na prática, o colocar em ato divino, cujo essa vida divina foi interrompida com a queda de Adão. Não foi possível mais desenvolver essa vida nele por conta da sua queda, e por ter contaminado todos os que posteriormente viriam, os seus filhos, a criatura humana. Todos temos, esse germe de pecado. Não foi possível, continuar. E agora, através de Luísa, Jesus devolve-nos esse dom. Mas a ação do pecado, o corte que faz, na alma em Deus, um ato de desobediência, um sair da ordem, para o qual Deus nos criou. Isso interrompe a vida divina. Então, para que pudéssemos voltar a essa vida, é preciso, essa contrição perfeita, esse arrependimento, essa volta para Deus, para viver os ensinamentos de Deus, o caminho, que Ele nos conduz. Então se volta para esse ato único de Deus e aí permanece, aí fica, E mediante se cresce nesses conhecimentos também, não sai mais. Não é possível sair mais, porque de fato a verdade liberta. A verdade nos liberta dos males, dos vícios, do pecado, porque temos o conhecimento do que é a vontade humana, do que é um ato fora da divina vontade, o grande mal, o grande estrago que faz. E, portanto, não queremos ofender a Deus, não queremos prejudicar em nada a vida divina em nós. Então, com isso, o Filho da Divina Vontade, onde ele encontra uma desordem na vida dele, porque é preciso organizar a sua vida primeiro, é preciso pôr a sua vida em ordem, e não sair apontando o dedo, como diz na palavra, tira primeiro a trave do seu olho para depois você, ir procurar, tirar o cisco do olho do irmão. Então, onde ele encontra obstáculos à divina vontade, desordem, ele procura corrigir, como também o que se deu no meu trabalho, cujo o ocorrido eu já mencionei, sobre o meu horário, já mencionei no começo do vídeo. Então, se eu não falo, se eu não estou na divina vontade, na santidade humana, o que acontece é o contrário, eu vou ficar quietinho, porque senão eu perco o meu trabalho. Então, a gente fala para que seja ordenado. E de fato assim aconteceu, ele vai acertar e tudo certo. Então, em todo o desajuste, em cada situação, a gente, sem olhar para nós mesmos, sem respeito humano para com os demais, mas olhando, focando apenas a glória de Deus, a divina vontade sendo concretizada na nossa vida, buscamos a ordem nas coisas, e assim para tudo, como esse, que no caso seria um pecado de omissão, e levaria ele também a pecar, porque ele, sabendo, não se corrige, e assim em cada coisa, por pequena que seja, porque é muito fácil identificar os grandes pecados, mas também na divina vontade procuramos, ordenar também os pequenos, os pecados veniais, e não se deixa passar, batido nenhum deles. Então buscamos resolver as coisas, de modo a podemos andar de cabeça erguida, de consciência tranquila. Então, quando erramos, pedimos perdão, conversamos abertamente e sinceramente com as pessoas, e não como na santidade humana em que se diz, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, deixa que Deus resolva isso para mim.
E na divina vontade não é Deus quem vai resolver. Somos nós que vamos resolver com a ajuda de Deus, né? Com a graça de Deus. Então vamos fazer o ato concreto, né? De ir até a pessoa, de ir até a situação e resolver, né? Então, um outro ponto também, né? A respeito disso, que ao nos irmos nos reordenando, né? Ordenando a nossa vida, né? Nos corrigindo, né? Vamos tomando esse banho, né? Vamos vivendo o purgatório já em vida, né? Ao corrigirmos as coisas que não estão em conformidade com a vontade de Deus, né? Então, já vivendo o purgatório na Terra, né? Quando terminar, né? O nosso tempo, a nossa carreira, né? Partirmos direto ao céu. Isso é o que Jesus nos ensina no livro do céu, né? Porque uma vez que já se corrigiu como um todo, não tem o que fazer no purgatório, né? Já está, ela já morreu para si mesma, não está apegada a outras coisas, né? Não, não tem outros amores, mas o único amor, que é o amor de Deus, né? E é como é dito num trecho também, que tudo passa, né? Tudo fica. A única coisa que sobe ao céu é a vontade de Deus e o amor. Então, uma vez tendo nos corrigido, né, da nossa vontade humana, né, dos nossos apegos, o nosso amor desordenado, né, o respeito humano, a santidade humana, né, a santidade das virtudes, né, e, portanto, vivendo a santidade divina, né, não se tem o que fazer no purgatório. Ela já viveu o purgatório em vida, né? Não é que não tem purgatório, é que ela já aceitou viver em vida o purgatório, né? Que é o fato de ir organizando, ordenando as coisas, né? As coisas que estão em desalinho à vontade de Deus. Então ela morre para si, ela aceita passar por humilhações, né? Vergonhas, tudo o que a santidade, a vontade humana, né, tem repugnância, né? Então a gente morre para tudo isso, né? Morremos em vida para receber a vida divina. E como já na santidade humana, na santidade das virtudes, né, se deixa aos cuidados de Deus, né, como se diz, entrego nas mãos de Deus, então Deus vai corrigir isso lá no purgatório, né? Deus vai resolver, vai nos purificar de tudo isso lá no purgatório. Porque muitas das vezes, por respeito humano, eu não quis falar tal coisa, para não ofender, para não magoar. Eu não quis, né, falar isso ou aquilo, ou ter essa ou aquela atitude, né? Por virtudes, né? Por virtudes eu não gritei com meu filho, eu não corrigi de uma coisa assim para não mostrar que eu sou, né, tipo uma pessoa desequilibrada, nervoso, impaciente, né? Por virtude eu não corrigi aquela situação errada no meu trabalho, eu preferi guardar silêncio, né? Porque como se diz, né, na santidade humana, eu fui Nossa Senhora, né? Eu fui como a Virgem do Silêncio, né? Então eu não falei nada, eu aguentei tudo calado, né? Eu levei a cruz, né, injustamente, mas em silêncio, resignado, né? A virtude é a santidade das virtudes, né? Como Jesus, né, que ficou calado ao levar a cruz, né? Como o cordeiro mudo, né? Jesus foi o cordeiro mudo, sim, mas ele já tinha falado tudo que tinha de falar, né? E justamente por não se dobrar ao sistema é que ele levou a cruz, né? Para afirmar o que ele já havia dito, né? Então padecemos a cruz, mas com a verdade, né? Expondo as situações, né? Então, se a pessoa nos rejeita
porque somos e queremos viver as coisas tudo muito certinho demais, né? Na santidade, né, verdadeira, igual um padre falou para mim uma vez, né, que a gente está no meio, não podemos ser nem muito santo e nem muito demônio. Temos que ficar no meio, porque estamos, né, na realidade aqui da carne, né, desse mundo. Então veja que loucura, né? O próprio sacerdote não aceita viver a santidade, né? Que eu preciso ser um pouco demônio também, né? Então veja quanto desajuste. Então deixamos de viver a santidade humana, a santidade das virtudes, né? Se deixa de ser o Cristo da redenção, né? Aquele que toma a cruz sobre si e leva, né, tudo, né, no silêncio, né, para sermos o Jesus ressuscitado, né, esse sol, né, lá, na luz dos outros, né, a vida divina, né, para iluminar, né, a si, né, para ser Jesus, né, em si, para si e para a vida do outro, em que se lança a luz sobre todas as trevas que estão ali, né, ao nosso derredor. E até aqui me veio a explicação, né, do porquê eu saí de casa, né? Porque, como foi dito, né, eu amo a minha esposa, né? Jesus ama a minha esposa através de mim, né? E Jesus me ama, né, através da minha esposa. E não havia isso, né, da parte dela, né? Era só ela, né? E eu era esse Cristo sofredor, né? Eu era esse Cristo sofredor. Então, eu alcançaria, né, a salvação da minha alma, né, através desse sacrifício, né, essa morte que eu vivia, mas ao mesmo tempo eu prejudicava a salvação da alma dela, né, porque o que ela vivia não era amor, né, mas apenas o amor a ela mesma, né, era o amor próprio, não havia doação, né. Então, eis aí o porquê eu saí, para que Cristo pudesse reinar na vida dela, né, o amor verdadeiro, né, ela viesse a conhecer. Uma vez que isso não foi possível enquanto casada, né? Não se permitiu Cristo me amar através dela. E nessa condição se prejudica a salvação da alma, né? Porque, como disse, só entra no céu o amor e a vontade de Deus. E ali não havia nem amor e nem tampouco a vontade de Deus. Em que eu ouvi também na época, né, numa palestra que tem do Frei Gilson com aquele bispo, esqueci o nome dele, em que ele diz, né, não separe, a Bíblia diz, não separe o homem aquilo que Deus uniu. E o bispo diz, né, deve-se saber, então, se foi Deus quem uniu. Ou seja, se é o amor de Deus ali que prevalece, né, que flui, né? E o amor próprio, o amor a si mesmo, o amor egoísta, não é o amor de Deus, né? Não é amor. E então o bispo diz o que o diabo uniu também é preciso separar, né? O que não está agradando a Deus é preciso separar, melhor dizendo. Que vai dizer a palavra, né? Não podemos ter cumplicidade com as obras das trevas, né? Não podemos levar uma vida errada, né? Não quando conhecemos a verdade, né? Se consentimos no mal ao conhecer a verdade, é trevas pura, é condenação, é rumo errado, né? Então, como dizer que é amor quando a sensação que a pessoa se tem, né, que eu tinha, era que ela tinha nojo de mim? Né? Como dizer que é Deus me amando através dela se o que ela me passava era que tinha nojo de mim? Né? Então,
para não ofender mais a Deus, a gente se separe, cada um vai viver a sua vida, né, no seu canto. E assim como assim se deu, assim tem sido, né? Assim há de ser. Então aqui concluindo, né, o vídeo, a partilha, em que vai dizer que a gente recebe uma dupla graça, né, com a vida divina. Né, que com a redenção de Jesus recebemos, né, os seus méritos para sermos salvos, né, do pecado, recebemos os sacramentos, né, as orações, a vida, a santidade humana. Né, e com a santidade divina, né, recebemos esta dupla graça em que vivemos a santidade humana dentro da santidade divina, a santidade original, em que não pedimos, não precisamos mais ficar pedindo coisas a Deus, que é o que se faz na santidade humana, né? Em que necessita-se fazer jejuns, orações e rezar muito diversos rosários para que Deus derrame uma determinada graça a qual desejamos, né? Da nossa vontade, né? Aquilo que julgamos ser bom e necessário. E na santidade divina não pedimos nada, né? E Deus nos dá aquilo que Ele quer nos dar e que Ele vê e julga necessário, né? Então aqui eu vejo, né, o auxílio de Deus, o amparo de Deus no que foi na minha vida mediante a separação minha, né? Em que, como disse, Ele me deu um emprego imediato, uma casa, um lugar para ficar, né? Me deu a advogada que não cobrou um centavo para resolver tudo e mediante tudo isso não deu nem tempo de eu pensar em santidade humana, né? Ao ponto de pedir essas coisas para Deus, né? Eu não pedi, até porque eu estava tão, né, voltado para a divina vontade, para os interesses de Deus, né, que nem me veio, né, à mente esse pensamento de pedir coisas, né, de fazer jejuns e penitências e grandes orações e vários diversos rosários, não, né, em prol de receber algo, né, de alcançar algo, não. É o simples fato da obediência, de viver aquilo que é a vontade de Deus, de retornar à ordem, né? Ao darmos esses passos em direção à ordem, a viver na ordem, as coisas vão se ordenando, né? Jesus vai colocando as coisas no lugar, né? E dispondo, né, o que é necessário para isso acontecer. Então é o fiat de Deus, né, unido, fundido ao fiat da criatura, né? Então eu aceito passar por todas as consequências desta situação, no caso tudo que eu vivi, né, para que prevaleça a vontade de Deus, a satisfação de Deus, né? Então Deus diz o seu fiat, né, como ele disse, né, vai que eu cuido dele, no caso o meu filho, né, e eu disse fiat, né, junto com Deus, né, e onde fundiu esses dois fiat, né, onde eu obtive essa dupla graça, né, divina, desse ato na divina vontade, né, e hoje posso dizer que ambos estamos felizes, né, tanto eu quanto a minha ex-esposa e também o meu filho, né, cujo até outro dia, né, eu fiquei surpreso com uma atitude dela em que ela, que agora trabalha num consultório médico, né, separou lá para mim e para o meu pai umas amostras grátis de uns determinados medicamentos, né? Então é um ato simples, algo muito simples, mas aos olhos de Deus é um ato grandioso, né? É um grande passo, né, para se viver, né, essa paz, esse amor verdadeiro. Aí sim, né, um verdadeiro amor de Deus, né, na ordem das coisas. E é isso. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.